graça a todos inscritos aqui no canal Teologando, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Estava analisando esse vídeo aqui do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre o dízimo, uma temática muito polêmica que a gente vê, vez por vezes, alguns embates sobre essa questão do dízimo. Em alguns casos, pregado a questão da exigência de Deus, entendendo o dízimo como uma forma de exigência da parte de Deus para com a igreja. Mas eu achei interessante a explicação do reverendo Augusto Nicodemos. Eu vou passar aqui na íntegra para a gente analisar, tá certo? Eu vou tecer um comentário no final do vídeo. Achei interessante a forma como ele aborda essa questão do dízimo dentro de uma perspectiva, dentro de uma cosmovisão puramente cristã e não judaizante. Esta grande problemática dos defensores do dízimo nos dias atuais é trabalhar a cosmovisão do dízimo de uma forma judaizante, aplicando à igreja, quando na realidade o apóstolo Paulo ele não trabalha desta forma. Então vamos dar uma olhada no vídeo e no final dele a gente vai tecer um comentário em cima da proposta do reverendo Augusto Nicodemos. Amém? Você não encontra no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem o dízimo. O que você encontra é o seguinte, isso aí está claro no Novo Testamento: todos os cristãos têm que colaborar e dar para a igreja. Isso você encontra de maneira abundante no Novo Testamento. Paulo fala de recolhimento de ofertas. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, você vai encontrar Paulo organizando uma coleta entre os membros da igreja. Você vê Paulo em 1 Timóteo capítulo 5 dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, que os pastores que se esforçam na pregação da palavra e no governo, eles têm que ser merecedores de dobrados honorários. De onde vem esse dinheiro? Então, todo crente é convocado no Novo Testamento a dar para a igreja. Isso é claro. Primeiro, todo mundo tem que dar. Segundo, a Bíblia diz que eles têm que dar generosamente. Não pode. Deus ama a quem dá com alegria. Não é dar assim, não é? Feito os israelitas estavam dando aqui, o ceguinho, o coxo, dilacerado, o aleijado, mas dando com alegria, dando com abundância. Terceiro princípio que você encontra no Novo Testamento: o crente tem que dar com proporcionalidade. 2 de Coríntios, capítulo 8, cada um contribua de acordo com o que tiver recebido de Deus. Então, há a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas todos têm que dar de acordo com o que receberam de Deus. Ora, se todo mundo tem que dar com frequência, com constância, se todo mundo tem que dar generosamente, e se todo mundo tem que dar proporcionalmente, nós estamos falando de quê então? Do dízimo. Não chame de dízimo. Se você não quer chamar de dízimo, não chame. Mas então não chame de dízimo, mas então contribua sempre generosamente e proporcionalmente ao que Deus tem lhe dado. E se você vai procurar um referencial, você já encontra o referencial do Antigo Testamento. Portanto, o dízimo ela não é uma lei do Novo Testamento, mas ela é uma tradição da Igreja de Cristo que sempre funcionou. Nos Estados Unidos funciona diferente. As igrejas presbiterianas, pelo menos que eu conheço, elas funcionam diferentes. O que é que eles fazem? Eles planejam, a economia americana é mais estável, né? Então eles planejam o orçamento da igreja, quanto é que a igreja vai gastar em 2012. Então eles sabem a renda de cada família, isso é declarado, eles declaram com a renda de cada família. Aí então eles fazem o orçamento da igreja e divide pela família, e diz assim: olha, o orçamento de 2012 é $1 milhão, nós temos 300 famílias na igreja, para cada família cabe isso aqui. Então, aí o americano, ele paga aquilo ali, ele pode resolver pagar por mês ou ele paga de uma vez só, porque quase não tem inflação, né? Então, ele pode pagar de uma vez só. Então é um sistema diferente. Em alguns lugares na Europa, 5%. Por quê? O pessoal é tão rico, né, que 10% vai sair dinheiro pelo ladrão, o pessoal não sabe o que é que faz com tanto dinheiro. 5% é suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Então as igrejas variam, mas o princípio é esse: você tem que colaborar
para o sustento da casa de Deus. 10% é uma proporção que você encontra no Antigo Testamento. Faz parte da lei cerimonial. Não é obrigatório no Novo, mas é um referencial que Deus aprovou no Antigo Testamento. Ele pode ser adotado pela igreja, não como lei, mas como referência. E você não vai ser amaldiçoado por Deus se você não der 10%. Você vai ser, ser ripado se você não der, for mão de vaca, não é isso? E não der proporcionalmente. Aí sim, aí Deus vem em cima de você. Pode ter certeza disso. Mas não por causa de 10%. Infelizmente tem esse foco em cima dos 10%. Se esquecendo do que é que está por detrás, que é o princípio da constância, da generosidade e da proporcionalidade. Isso você encontra no Novo Testamento com muita clareza. Na verdade, em certos casos, eu acho que os crentes deviam dar até mais do que 10%. Dependendo da situação da igreja. E eu conheço crentes que dão muito mais do que 10% do que eles ganham para o trabalho de Deus. 10% é um referencial aprovado por Deus no Antigo Testamento que a igreja pode adotar como sendo um referencial. Mas não entendo que é uma lei para o Novo Testamento. Mas é uma tradição boa que deve ser preservada. Muito bem, mas aqui no caso se tratava da desobediência. No Antigo Testamento era lei. E aqui o povo está desobedecendo uma lei do culto, a Deus. Que eles tinham que trazer como parte do culto 10% de tudo que eles tinham ganhado. E a promessa de Deus, então, é essa daqui. No verso 11, ele promete repreender o devorador, que era o gafanhoto que estava comendo as colheitas, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete, então, que os campos dos israelitas vão frutificar. Todas as nações os chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A nação iria prosperar, seus campos iriam produzir, seu comércio iria crescer, a nação iria ganhar respeito diante de todas as demais nações, uma vez que eles resolvessem obedecer a Deus e oferecer a Deus o culto do qual ele é digno. Então, gente, eu achei interessante a forma como ele abordou, resumindo de forma bem sucinta, estabelecendo esses princípios na cosmovisão do apóstolo São Paulo, tá certo? A cosmovisão da constância, tá certo? Ser constante em contribuir, isso eu concordo. A gente vê lá ensino apostólico sobre isso. A cosmovisão também na questão da generosidade, ser constante na contribuição e contribuir de uma forma generosa, também concordo, o Novo Testamento tem base para isso. E também concordo na questão da proporcionalidade. Tudo que o reverendo falou tem base bíblica, está no Novo Testamento como ensino para a Igreja de Deus no tocante a contribuições e ofertas. Não aparece em nenhum momento no Novo Testamento um apóstolo citando sequer a questão do dízimo. Não aparece. A gente observa que os apóstolos se preocuparam e muito na questão das contribuições, das coletas, das ofertas e por aí vai. Certo? E a igreja se mantia dentro dessa cosmovisão, dentro dessa perspectiva, irmãos. Só que hoje as pessoas demonizam essa questão do dízimo, fazendo com que a igreja fique debaixo de um jugo de servidão puramente judaizante. Eu já falei aqui no canal que a questão da contribuição e a questão da oferta é superior ao ato de dizimar, irmãos. É superior ao ato de dizimar, enquanto que o dízimo estabelece um critério para a contribuição, que seria 10%, a contribuição e a oferta ensinada por Paulo supera o ato de dizimar, porque muitas vezes a contribuição e a oferta sobressai a estipulação daquilo que seria o dízimo. Enquanto que o dízimo é 10%, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos que eles traziam suas fazendas, vendiam suas fazendas e o dinheiro das suas fazendas depositavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, era superior ao ato de dizimar. No contexto aqui da explicação do reverendo Augusto Nicodemos, eu concordo puramente naquilo que ele falou, tá certo?
A igreja precisa contribuir para que haja uma manutenção dentro das instituições? Precisa sim. Essa cosmovisão eu concordo. Só não concordo é estabelecer este critério tenebroso do ato de dizimar, colocando um jugo de escravidão na igreja dentro de uma coisa que é puramente judaizante, tá certo? Se você concorda ou se você discorda da argumentação deste vídeo, então deixa um comentário aí no rodapé do vídeo, deixa o seu like também, compartilhe este vídeo e faça com que este trabalho chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida.